Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja em qualquer horário que você esteja assistindo esse vídeo. Como eu prometi é, é, no Face, eu decidi fazer esse vídeo, né, contando sobre a nossa experiência nesses 3 anos de vida aqui na América, contando para vocês um pouquinho, né, de tudo aquilo que nós encontramos, das decisões que nós tomamos, enfim, para chegarmos até este momento. Tá? Passando por todo o planejamento, né, para você chegar aqui. Isso não ocorre do dia para a noite, até porque não é uma decisão fácil, não é uma decisão em que você toma tranquilamente de uma hora para outra. Tá? Nós começamos a construir essa nossa vinda para cá no ano de 2014, quando começamos a assistir então os vídeos dos YouTubers falando um pouquinho sobre a vida aqui na América, sobre todas as condições, e isso vai criando uma determinada expectativa, né, na sua cabeça, no seu coração, de você então tentar experimentar esta realidade, né, esta realidade americana. Então, em 2014, nós começamos a fazer essa pesquisa para poder entender como é que funcionaria isso. Em 2015, então, começamos a questão da retirada dos passaportes. Eu retirei o meu primeiramente e depois da minha esposa e dos meus 2 filhos. Tá? Em 2016, então, começamos toda a questão de análise para poder saber como é que nós conseguiríamos, então, o visto, todo esse trabalho. Eu, como estava envolvido emocionalmente, decidi não arriscar, até porque os valores investidos não seriam baixos. Então, eu paguei uma assessoria e então fizemos aí, essa pessoa nos deu toda a orientação e instrução a respeito do preenchimento da DS-160, tá? Cujo você paga $160 para cada um dos membros da sua família. Então, daí você ir até o consulado postular, então, o seu visto, né? Nós tiramos o visto de turista, o B1 e o B2, e eu também incluí a minha mãe, né, que viajou conosco à época. Então, não eram valores baixos, precisávamos realmente ter toda a segurança do que estaríamos realizando e fazendo. Após isso, nós começamos então a construir o panorama financeiro, né, para você poder viajar, né, para você poder então começar essa caminhada. Né? O primeiro degrau já havia sido concluído, que é a retirada dos passaportes. O segundo, então, o pagamento da DS-160. Nós ainda tínhamos um problema. Tá? Nós estávamos morando em Fortaleza, onde nós temos casa e tudo mais, e isso ficava um pouquinho mais complicado, porque em Fortaleza você não tem consulado. Ou você vai para... não estou lembrando aqui agora o estado... os estados mais próximos, né, onde você poderia ter o consulado. Tá? E nós decidimos, então, optamos por ir para o Rio de Janeiro, onde minha mãe mora, tem apartamento, enfim. Isso ficaria mais fácil para nós. Então, começamos todo esse processo. Fomos para o Rio de Janeiro, passamos então alguns dias na casa da minha mãe, alguns dias não, para ser bem mais sincero, em torno de uns 2 a 3 meses para poder ajustar as coisas, até que então começamos toda a questão do pagamento da DS-160 para poder fazer a retirada do visto. Tá? Então fizemos isso. E graças a Deus deu tudo certo. Passamos pelo consulado e o nosso visto foi aprovado. E então, mais ou menos isso era maio de 2017. Minha irmã já estava aqui nos Estados Unidos. Ela veio como au pair, né, que é um tipo de visto J1, é um visto de trabalho
né, para pessoas que trabalham aqui como babá. E aí ela veio e não estava se sentindo muito bem, estava tendo aí uma crise que nós chamamos aqui, que é a crise, né, da saudade, onde as pessoas não conseguem, às vezes, manter uma vida tranquila e plena devido à saudade das pessoas, do Brasil, enfim. E muitos acabam retornando até por essa síndrome da saudade. Mas nós chegamos aqui, então, no dia 6 de julho de 2017, dois dias depois do feriado de 4 de julho. E o Caio faz aniversário no dia 5 de julho, então ele passou o aniversário dele viajando, né, aniversário de 2 aninhos. E nós chegamos em Orlando. Eu já tinha feito a reserva desde o Brasil do hotel onde nós ficaríamos em Orlando, fomos para lá. E daí, no dia seguinte, nós chegamos, era uma manhã, e já há algum tempinho, né, demoramos mais ou menos aí um bom tempo para poder passar pela imigração, por causa da fila muito grande, né, e vários processos de reconhecimento das digitais, enfim, até a entrevista para a entrada. E graças a Deus também deu tudo certo, tudo tranquilo, não tivemos nenhum problema em relação a isso. Dali nós pegamos o Uber e fomos para o hotel onde nós havíamos já reservado. E no dia seguinte, então, começamos a conhecer, fomos conhecer a Disney, né, a famosa Disney, os seus parques e a realização dos sonhos, né? Porque desde criança você vai olhando pela TV os parques da Disney, então aquilo de uma forma ou de outra se torna um sonho ainda que meio que distante, mas que toda criança gostaria de conhecer. Então, a assessoria deu tudo certo também, né? Nós fizemos na época pelo um youtuber conhecido, né, que estava realmente bombando naquele momento nas redes, e para poder ter o aluguel e tudo mais, e todas essas coisas e mais informações quando nós chegássemos aqui. Bom, eu não gostaria de falar, porque você pode, de todas as formas, tanto é que hoje a maior parte dos youtubers pararam de dar assessoria pelas grandes dificuldades, e muitos não honravam sequer com aquele compromisso que fizeram com a pessoa do outro lado, causando diversos problemas. Eu conheci algumas que chegaram aqui e não tiveram essa prestação da assessoria e ficaram em grande necessidade, sem ter aonde morar, alguns dependendo dos outros para poderem se equilibrar, e muitos acabam retornando devido a essa situação, né? Porque você vem com um propósito e já alguém tentando te ajudar, e no final das contas você chega aqui e é abandonado. Isso é complicado. Nós chegamos aqui em Boston no dia 8 de julho, né, de 2017. Então começamos a conhecer um pouco da cidade de Boston, da estrutura da cidade. Então, uma das primeiras cidades que nós conhecemos foi a cidade de Revere, onde nós permanecemos até hoje. Nós gostamos da cidade de Revere porque fica a 8, 10 minutos aqui do centro de Boston, do aeroporto, fica a 6 minutos, 7 minutos, dependendo do tráfego. Mas, enfim, você vai olhando para a cidade, você vai se adaptando a ela, até porque você chega aqui muito confuso, com muitos pontos de interrogação na cabeça, e isso não é fácil. Você lidar com isso, você tendo a esposa e mais 2 crianças, então, para cuidar, e mais a mãe idosa também para poder prestar todo o auxílio. Mas fomos com coragem, desbravando cada uma dessas situações, até que conseguimos aí
chegar a um pouquinho das estabilidades. Conhecemos muitos lugares, outros. Eu já voltei em Orlando em algumas vezes, porque foi o primeiro lugar onde nós ficamos. Então, a minha primeira driver's license foi de Orlando, até porque eles permitem que turistas possam fazer a sua driver's license lá sem maiores problemas. Tá? Para comprar carro aqui, gente, olha, é preciso ter muito cuidado. Tá? Eu comprei 2 carros. Antes de você comprar o carro, você tem que verificar junto ao dealer. Aqui as pessoas que vendem carro se chamam dealer, para poder verem se eles têm todo o histórico do carro, que é Carfax. Né? É uma folha que diz tudo o que aconteceu com o carro, as manutenções, peças trocadas, se houve algum tipo de acidente. Enfim, antes de comprar o carro, você tem que verificar isso obrigatoriamente, porque senão você entra numa furada. Eu até falando, quando comprei meu primeiro carro, eu fui mais movido pela emoção do que pela prudência. Então você acaba, muitas das vezes, aceitando condições muito difíceis, né? Com juros mais altos, você não faz uma pesquisa melhor, você não procura um outro dealer para poder ter ali várias opções. Então você precisa ter paciência e você precisa ter prudência na hora de comprar o seu carro. O meu segundo carro também, eu comprei ele justamente para poder fazer as coisas do dia a dia, um carro que fosse mais econômico, que gastasse menos combustível. Então, nesse carro, ele veio com uma luzinha acesa e aí não era nada, até que quando você compra um carro, você tem que ir fazer a vistoria desse carro, né? Porque senão, o que ocorre? Se esse carro tem algum problema, você fica, infelizmente, sem poder fazer nada depois. Tá? Até porque algumas pessoas que vendem carro, às vezes possuem amizades com pessoas que fazem essa vistoria e que no final ela vai passar o carro mesmo com aquele problema. E quando você lá na frente tentar fazer a vistoria do carro, você vai ter muita dor de cabeça em relação a essas coisas. Então, quando você compra o carro, é você que leva para fazer toda a questão da vistoria do carro. Tá? E não pode ser feito de outra forma, porque senão você vai ser enganado. Tá? Então insista sempre, não, eu mesmo quero ir fazer a vistoria, porque aonde você vai fazer, aonde serão feitas todas as, como é que eu posso dizer, as análises de como está o carro, tanto da parte elétrica, a parte mecânica, a parte estrutural do carro, e se você não fizer isso, vai ter dor de cabeça como eu. Tá? E quando nós chegamos aqui, outra coisa foi matricular os nossos filhos, o nosso filho, Felipe, né? Porque o Caio já chegou com 2 aninhos, aqui só a partir dos 5 anos em que a criança começa a frequentar. Tá? Você tem aí algumas chamadas preschool, kindergarten, preschool, aí você também tem a middle school, aí depois você tem a high school e o college. Nosso filho entrou na middle school, de uma escola muito boa, Susan B. Anthony, em Revere, que tem uma conceituação boa. E dali, hoje, ele estuda numa escola, numa high school profissionalizante. Ele sempre foi bem aplicado, estudou bastante. E isso é o que acontece. Tá? Quando você chega aqui para matricular o filho, você tem os centros de matrícula em que você precisa ter em mãos, por exemplo, a caderneta de vacinação do seu filho e alguns históricos daquilo que seu filho estudou no Brasil. Tendo isso, ele vai ser matriculado, até porque a criança aqui é protegida ao extremo. Nenhuma criança pode ficar fora da escola. Se dentro do período e do horário escolar o seu filho estiver pelo meio da rua, ele não pode estar pelo meio da rua sozinho, ele não pode estar desacompanhado de um adulto, enfim, porque será parado pela polícia e verificado o porquê dele não estar na escola naquele momento.
Isso é bem sério aqui. E nós entramos nos Estados Unidos com visto B1 e B2, e depois, através das informações e da assessoria que nós tivemos, obtivemos a possibilidade de continuar aqui como estudante, fazendo um processo interno que é chamado de troca de status, não é troca de visto. Tá? Quando você vem com um visto de estudante, você já vem com um visto F1 no seu passaporte, indicando que o seu visto é de estudante. Mas quando você faz a troca do visto B para o visto F, isso é internamente. Você recebe determinadas cartas do governo americano, da imigração, dizendo que você está agora com um status trocado de estudante, de turista para estudante. E aí você goza de todos os benefícios de ser um estudante aqui nos Estados Unidos. Daria muito trabalho, né, para a gente retornar e fazer todo o processo de aplicação do visto. O grande problema quando você faz a troca de status aqui nos Estados Unidos é que você não consegue voltar para o Brasil, tá? Com a troca de status. Quando você vem com visto de estudante lá no seu passaporte, aí você, no período de férias, consegue retornar ao Brasil. Nesses 3 anos, eu vou dizer para vocês que é apaixonante a cultura americana, em todos os sentidos. Primeiramente, da segurança que você sente ao estar aqui. Você baixa a guarda, né? Porque você não está mais acostumado, você não vê mais aquela mesma situação de que você vive no Brasil, que se você for na esquina com um celular bom, você vai ser assaltado. Você tem aqui, eu fui furtado aqui nos Estados Unidos, eu tive essa experiência de ter que ir no distrito fazer um report, né, porque levaram na época a minha driver's license e algumas coisas do meu carro, né, não quebraram nada, eles conseguiram destravar lá a porta, não sei como, e dentro do estacionamento de uma vaga paga, coberta, com tudo que tinha direito, e mesmo assim nós ainda fomos furtados. Tá? As situações de roubos também acontecem, mas não é uma situação conforme você tem aí no Brasil, né? Quando acontece é uma vez aqui e outra lá, e isso causa grande repercussão, né, no meio da sociedade aqui. Nós temos encontrados aqui, por exemplo, o que nós comemos aqui. Tá? Hoje você consegue viver como se estivesse no Brasil, né, em termos de alimentação. Você não tem dificuldade, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, então, por costume, eu como feijão preto. Essa é a nossa base, arroz, enfim. E aqui você tem tudo isso hoje. Você vai em mercados como Market Basket, você tem produtos brasileiros, você tem os mercadinhos brasileiros. Enfim, o que você pensar em comer tipicamente do Brasil, você vai com certeza encontrar aqui. Raras são as vezes em que você não consegue encontrar algo. Tá? Nós, com relação a isso, não encontramos nenhuma dificuldade. O trânsito aqui também é muito carregado e você precisa tomar muito cuidado. Porém, uma coisa acontece de bom aqui, que todos têm seguro. Você não consegue se locomover aqui com o seu carro se não tiver com o seu carro segurado. Tá? Isso é uma obrigatoriedade. Tá? Pode ser o carro velho, mas ele vai ter que ter seguro. E essa experiência tem sido espetacular. Você ver os seus filhos se desenvolvendo. Hoje o Felipe já fala o inglês fluentemente. O Caio, ele está indo pelo mesmo caminho, porque ele já fala também muitas palavras em inglês. O maior cuidado que nós teremos com ele é para que ele não esqueça a cultura do nosso país, que não fale somente o inglês e também fale bastante o português. E isso, o nosso desenvolvimento também em relação ao inglês. Até porque a Adriana, minha esposa, quando chegou aqui, não falava nada em inglês, nada.
não tinha conhecimento de nada. E hoje ela já tem aí uma grande compreensão. Logicamente que você começa, na maior parte das vezes, a entender primeiro e você ainda não consegue falar muito. Porém, quando você consegue fazer essa junção entre entender e já se comunicar, você começa a experimentar uma coisa chamada liberdade. Não que o idioma seja um grande problema. Existem cidades aqui que tem tanto brasileiro, mas tanto brasileiro, que o português parece ser o idioma oficial daquela cidade. Everett é uma dessas cidades. Você tem Framingham, que é também uma das cidades com grande concentração de brasileiros. Enfim, Revere, você também tem uma grande concentração de brasileiros no condomínio mesmo onde eu moro. Você tira aí, pelo menos eu acredito que uns 30% deve ter aqui de brasileiros, né? Porque tem muita gente falando em português. Então, são essas coisas que você vai vivendo. O idioma não é um obstáculo aqui internamente, porque você hoje tem brasileiros trabalhando em todos os lugares. Você tem nos bancos, nas operadoras de telefonia celular, para você comprar um seu celular, enfim, vendedores de carros, das mais variadas profissões, enfim, você sempre vai ter o brasileiro aqui. E quando não, você geralmente pode pedir um intérprete, né, para poder estar se comunicando, geralmente nas coisas mais complicadas, como hospitais, enfim. Eu hoje tenho um grande conhecimento, né, da vida aqui em Massachusetts, né? Eu conheço muitos lugares em que eu não preciso mais estar andando com o GPS a todo momento. Eu consigo ir para vários lugares sem essa necessidade. Tá? Inicialmente eu sofri bastante com esse trânsito, fiz bastantes bizarrices, mas que deu no final tudo certo. Hoje eu consigo andar sem cometer tantas loucuras, né? Tanto desacertos. Mas você vai no dia a dia também andando e vendo essas situações acontecendo com muitas pessoas, entrando na contramão onde não deveria, enfim. O que eu poderia dizer para você é que a experiência desses 3 anos é fantástica, tá? E enriquecedora. Você muda muito a sua mente. E tudo aquilo que como é que eu posso dizer, objeto, tudo aquilo que você valorizava anteriormente como bens materiais, aqui se tornam tão fúteis, porque o que mais as pessoas sentem falta, que vejo aqui, do aconchego de pessoas, né? Dessa aproximação, do abraço fraternal, do carinho da família. Isso acaba se tornando o peso principal. Você vive aqui sempre tendo as coisas, mas porém sentindo a falta. Quando você chega aqui, dizem para você o tempo inteiro: não confie nos brasileiros, não confie nos brasileiros, não confie nos brasileiros. Então você sempre parte do princípio da desonestidade dos brasileiros. Apesar de isso ocorrer, mas não é uma regra geral. Eu conheci muitos brasileiros bons, conheci muita gente boa. Enfim, não só coloque isso na sua cabeça. Não existem só pessoas más, existem pessoas boas. E isso você também tem que valorizar. Existem amizades, aqui tem churrasco, aqui tem festa, que você também aproveita a vida. Logicamente que no estado de Massachusetts, por ser um estado frio, então você tem a sazonalidade, tá? Existem os períodos dos meses quentes, em que você aproveita aqueles meses quentes fazendo as coisas de verão. Existem o período frio, em que você aproveita o frio. Existe o outono, enfim, você consegue aproveitar propriamente todas as estações do ano aqui, fazendo atividades. Logicamente que quanto mais você se isola, mais essa síndrome da solidão você vai sentindo, né? Da falta de pessoas. E isso faz você entrar em depressão, isso te faz não aproveitar
os Estados Unidos da forma adequada e correta. Tem frases aqui que diz que aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Aqui diz também que os Estados Unidos, que a América é para todos, mas nem todos são para a América. E isso, às vezes, se reflete numa grande realidade. Eu vou terminando por aqui, o vídeo se alongou bastante. Um grande beijo no coração de vocês. E se você tiver alguma dúvida, coloque aí embaixo, curta aí o nosso canal e aproveitem todas as informações ao máximo que vocês puderem. Um grande beijo e um grande abraço.